Boa noite, mestres do tempo, como é que nós estamos? Vamos chegar ao nosso desconfinar do tempo. Venham comigo. Hoje é um dia magnífico. Venham comigo, vamos desconfinar o nosso tempo e saber estratégias perfeitas e específicas para nós conseguirmos melhorar o nosso tempo. Vamos que vamos! Descontrair, relaxar, aproveitar um dia magnífico. Hoje vamos falar sobre a conexão entre o corpo e a mente. Vamos buscar tudo aquilo que nós conseguimos observar, aquilo que acontece com o nosso corpo e que muitas vezes tem a ver com aquilo que está acontecendo com o nosso mental e vice-versa. Nosso corpo pode ser, se calhar, aquela pessoa que nos diz aquele segredo no ouvido e fala: olha, atenção, está aqui com um pequeno problema, é melhor começar a mudar. E aí nós acabamos por dar ou não ouvidos a esse tempo. Então, aquilo que nós vamos verificar hoje é tomada de consciência, verificar o que realmente nós temos e o que podemos fazer com esse mesmo conhecimento. Saber exatamente o que está por detrás de muitos problemas que nós verificamos no nosso dia a dia e não conseguimos avançar exatamente por causa dessa falta de conhecimento. Então hoje vamos tomar consciência sobre isso. Vamos desconfinar o tempo. É muito importante nós desconfinarmos o tempo porque em época de pandemia nós estamos exatamente no momento exato de conseguir orientar a nossa vida, conseguir orientar o nosso dia a dia para conquistar tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós realizamos. Portanto, estamos nesse momento exato de conseguir buscar aquilo que nós queremos para a nossa vida. Portanto, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês carreguem aqui nesse aviãozinho, cliquem nele, vai subir aqui vários nomes. Aqueles que estiverem com a bolinha verde, vocês vão partilhar essa live. Uma live preparada com todo amor e carinho para vocês, com uma convidada muito especial que daqui a pouco vai estar aqui, que é a Rosângela Queiroz, que vai falar e vai trazer essa informação, esse conhecimento, esse conteúdo sobre aquilo que é a conexão entre o corpo e a mente. Portanto, estamos juntos, vamos buscar juntos essa mesma conexão, esse mesmo conhecimento, para quê? Para conseguirmos partilhar, trazer essa informação, buscar cada vez mais conhecimento. Aqui não sei nem se dá para ver, se calhar não dá para ver. Ah, pá, preparei isso daqui com todo amor e carinho e se calhar não conseguimos ver. Mas está tudo bem, não há problema, faz parte. É só a imagem aqui do na nossa live de quinta-feira. Lives todas as quintas-feiras, convidados muito especiais. Eu adoro essa placa aqui, olha aqui, ó. Don't worry, be happy. Ah, fantástico! Adoro essa placa. É uma placa que eu tenho aqui no meu escritório e olho para ela e falo, realmente, eu não tenho que me preocupar, não tenho que estar tão estressado com tudo aquilo que está a acontecer. Simplesmente eu tenho que ser feliz e a felicidade está dentro de nós, ok? Portanto, vamos construir essa felicidade, vamos buscar essa felicidade cada vez mais com tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Mas, Gustavo, diz-me lá, ok, já percebi, você vai falar sobre desconfinar o tempo, eu já percebi que são estratégias que você traz toda quinta-feira para nós conseguirmos pôr em prática e depois desenvolver no nosso dia a dia. E esse desenvolvimento do nosso dia a dia, ele acontece a partir daquilo que nós fazemos. Muitas pessoas estão confinadas por causa da pandemia. Muitas pessoas não conseguem ir e vir, que é um princípio básico do ser humano, que é um direito
universal, que é a chamada liberdade de ir e vir. Isso foi nos retirado, isso foi nos impedido de realizar naturalmente. E o que nós fazemos a partir daí? Vamos ter que nos reinventar. E muitas pessoas se reinventaram. E estão a se reinventar, o que é extremamente importante. Mas existem outras pessoas que estão travadas, que estão impedidas de conseguir evoluir e aproveitar essa oportunidade que nós estamos a ter de se conectar cada vez mais com o nosso eu. Sim, é um momento de nós conectarmos conosco, é um momento de nós conectarmos com a nossa família, é um momento de nós conectarmos com todas as pessoas que são o seio mais próximo da nossa vida. Muitas pessoas nesse momento estão sós, porque o seio mais próximo está longe. E como está longe, não consegue aproveitar a maravilha de estar em família ou conviver com as pessoas. E isso a gente se queixa, mas eu não posso ter com meus amigos, eu já estou farto dos meus filhos em casa, eu já estou farto da minha esposa, eu já estou farto do meu marido. Por quê? Porque as pessoas normalmente não tinham esse tipo de conexão. E a pandemia veio nos mostrar exatamente isso. Então foi a partir daí, depois também de vários pedidos de muitos dos meus seguidores e também dos meus amigos, dos meus conhecidos, a perguntar: Gustavo, quais são as estratégias que nós podemos utilizar no nosso dia a dia para permitir conseguir ser cada vez mais produtivo, para conseguir ter mais uma gestão emocional nesse período de pandemia e permitir também que eu tenha inteligência de tempo. E vocês perceberam que eu fiz aqui um trocadilho entre aquilo que é gestão emocional, e normalmente nós falamos de gestão de tempo, e a inteligência de tempo, e normalmente nós falamos de inteligência emocional. Por que eu faço esse trocadilho? Eu tenho um método chamado método de inteligência do tempo, que é exatamente a junção desses dois, que é a gestão do tempo e inteligência emocional. E esse método nada mais é do que a junção daquilo que é o conhecimento da gestão do tempo, aquilo que são as estratégias que nós temos para gerir melhor o nosso tempo e também aquilo que são os conhecimentos de como ter inteligência emocional, como buscar inteligência emocional. Porque por mais estratégias que nós damos, se a pessoa não quiser e não fizer, não chega lá. Simples assim. Hoje eu postei uma coisa muito interessante, que foi um insight que eu tive, também de um mentor que eu tenho, chamado Wendel Carvalho, e ele diz uma coisa maravilhosa: você tem que ter coragem de estudar, rapidez em aplicar. Coragem para estudar e rapidez para aplicar. E é aquilo que a gente vai fazer. Eu coloquei qual é as chaves do sucesso, quais são as ideias do nosso sucesso. E é exatamente isso. É ter coragem para aprender, coragem e rapidez para aplicar. Porque se eu não aplicar, eu sou o melhor do meu quarto. Eu sou o melhor da minha casa. Mas não passa daí. E nós estamos aqui para produzir e ajudar os outros. Portanto, hoje é um dia magnífico. Por quê? Porque eu recebo com gratidão, e eu vou chamar aqui a Rosângela. Vou chamar a Rosângela, uma amiga que esse universo me trouxe, uma colega de profissão, olha que magnífico. Boa noite, Rosângela, seja Boa bem-vinda. noite! Que Tudo honra, que bem? prazer tê-la aqui. Honra minha Mesmo, também estar mesmo, aqui. um prazer e uma honra você estar cá conosco. E isso, pronto, desde que surgiu essa ideia do desconfinar o tempo, e que eu falei logo de início consigo, eu falei: olha, Rosângela, temos que fazer alguma coisa juntos. Primeiro que somos colegas de profissão. Sou fisioterapeuta, Rosângela é Exatamente. fisioterapeuta. Então, eu falei: pá, temos que estar juntos. Isso tem mesmo que acontecer e nós temos que estar juntos. Portanto, boa noite a todos. Boa noite, Carlos, boa noite, Cristiane, boa noite, Ricardo, boa noite, Irene, boa noite, Maria, boa noite a todos que estão cá, que é um prazer
Boa noite, Cristine. Boa noite, Rosângela. Seja muito Boa bem-vinda. noite, meu É lindo. mesmo um prazer estar aqui consigo, mesmo um gosto. Nós trocamos algumas ideias essa semana. Fomos trocando insights sobre aquilo que a gente poderia falar. Eu introduzi um pouco aquilo que seria o desconfinar o tempo, mas não introduzi o que seria eh, essa tal conexão entre o corpo e mente, porque eu não queria introduzir. Normalmente eu introduzo. Normalmente eu introduzo. Exato. Mas hoje eu não vou introduzir. Quem vai introduzir é essa pessoa brilhante que está aqui, Nossa, que é a muito obrigada. Rosângela. Boa noite, Muito obrigada Cirlei, boa pelo noite, convite. Margarida, boa noite, Sebastião. Vou pedir um favor para Pessoas muito vocês. queridas, viu, Gustavo, minha, que estão Fantástico, aqui. fantástico. Gratidão por vocês estarem Muito aqui. lindo. Vou pedir um favor para vocês. Aqui embaixo tem aquele aviãozinho. Cliquem nele, vai subir vários nomes. Escolhe 2 ou 3, mais que isso não. 2 ou 3 que tem uma bolinha verde. Por que a bolinha verde, Gustavo? Porque são pessoas que estão agora no Instagram. E elas podem absorver esse conhecimento. Então vocês vão partilhar conhecimento. Vocês vão ser agentes de mudança na vida de outras pessoas. Portanto, seja esse agente de mudança. Chame 2, 3 pessoas, mas não. Não queremos muitas pessoas aqui. Queremos pessoas que estejam comprometidas a aprender e a evoluir e a buscar. Ok? Portanto, muito boa noite. É verdade, Shirley, ela é espetacular. Espetacular. Ok? Mas, Angela, gratidão. Gratidão por ter aceito esse convite. Gratidão por estar Eu aqui. que agradeço pelo convite de poder falar também com você, com todos os seus seguidores. E espero passar um pouquinho do que eu sei, né? E ajudar alguém com esse pouquinho do que eu sei, que eu posso passar aqui, porque é muito pouco tempo, né? Pra gente passar muita coisa. É Mas vou verdade. tentar fazer um resumo, assim, básico, que possa ajudar um pouco as pessoas aí, de alguma forma, tá bom? E Nós também me coloco à disposição depois, se as pessoas quiserem tiverem dúvidas e quiserem fazer algumas perguntas, podem estar no meu Instagram, mandar direct, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá Com bom? certeza. E hoje vamos tentar ter tempo para responder perguntas, ok? Vamos Exato. tentar. Porque nós temos uma desgraça na nossa vida. Que não é uma desgraça, é uma coisa maravilhosa, né? Que quer eu, quer a Rosângela, que não conseguimos nos calar. Portanto, Exato. Gente, eu tenho 23% de oral, vocês vão entender isso daqui a pouco. É muito difícil para mim parar de falar. portanto, quer eu, quer a Rosângela, nós amamos falar, amamos partilhar conteúdo, amamos fazer aquilo que nós fazemos. Então, a gente vai acabar aqui. Olha, o objetivo, ok? Olha, aqui, já agora, deixa eu me apresentar, desculpem, eu não me apresentei, é um absurdo, ok? Meu nome é Gustavo de Zouzarte, sou fisioterapeuta, como eu disse. Na verdade, nesse momento, eu sou professor universitário, ok? E a minha parte da fisioterapia é mais ensinar ao próximo do que propriamente pôr a mão na massa. Isso eu deixo para a Rosângela. Ok? Mas minha área de especialização em neuropediatria, a partir desse conhecimento da neurologia mais aprofundado, é que eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano. E comecei a criar formações dentro do desenvolvimento humano e vim trabalhando essa parte do meu desenvolvimento humano. Por quê? Porque isso era uma dor em mim. E como era uma dor em mim, precisava evoluir em relação a isso. Ok? Então foi a partir daí que nós começamos, ou que eu comecei a me desenvolver pessoalmente. E passados qualquer coisa, como e nós vamos falar sobre isso, passados qualquer coisa como 5 anos, ou quase 6 anos, é que eu comecei a partilhar esse conhecimento. Olha que louco! E a Rosângela vai falar sobre isso. Olha que louco! Por que eu demorei 5 anos a aprofundar conhecimento para depois começar a passar, já sendo professor? Ok? Mas no desenvolvimento humano eu achava que eu não era capaz, eu não tinha conhecimento suficiente para falar sobre isso. Isso tem a ver com uma trava e o meu rosto, o meu corpo vai dizer o porquê, certo? E a Rosângela vai explicar isso Exato, hoje. a perfeição em pessoa. Perfeccionismo! Tem que estar tudo perfeito. Eu criei um mantra na minha vida, um mantra, literalmente um mantra E na ele minha agora tá vida. pegando no meu pé, porque eu também sou muito E eu perfeccionista. agora estou no pé da Rosângela. Fiz um desafio para ela ontem.
Ela depois vai contar. Ela vai contar depois esse desafio. Se vocês ficarem aqui até o final, ela no final vai contar o desafio que eu fiz pra ela. E Ok, vocês, todos ok. vocês que estiverem aqui na live, vão ter que cobrar a Rosângela pra ela cumprir esse desafio, ok? Mas é Ok. só no final. Tem que estar aqui até o final, ok? Portanto, carrega aqui nesse aviãozinho, vai subir aqui vários nomes, clica lá só as pessoas que estão em verde, porque são as pessoas que estão ao vivo, em direto, ok? Como já perceberam pelo meu sotaque, eu sou brasileiro. Já perceberam pelo meu sotaque, certo? Sou brasileiro, sim, sou carioca da gema. Nascido em Botafogo, mas há muitos anos eu vivi em Portugal. Portanto, aqui são 10 em um quarto. Como assim 10 em um quarto? São 10 pessoas num quarto? Não, são 10h15 da noite. Aqui nós falamos em um quarto, meio-dia ou meio da hora e depois um quarto para a hora seguinte. Temos esse viciozinho. Aí, possivelmente são o quê? 7 em um quarto, 7h15? É isso. Por aí, eu Sirley, tô... cobre. é. Sirley, por favor, você vai ser a minha guardiã com a Rosângela, ok? Pus agora um compromisso na sua vida. Você vai ser a minha guardiã com a Rosângela. Vai ter que cobrar, vai ser aquela pessoa 2 chata, agora já. ok? Eu tô frita. Sirley, nós combinamos uma coisa em direto, ao vivo. Se ela não cumprir, ela vai ter que te pagar um jantar. Olha lá, hein? Você escolhe o restaurante. Não quero saber. Você escolhe o restaurante. Tá bem, Shirley? Ok. E ela vai ter que te pagar o jantar se ela não fizer aquilo que E ela vai eu te vou dizer no ganhar. final. Olha Vou que nem te falar louco! nada. Vamos lá, gente. Senão não vai dar tempo de eu passar o que eu tenho que passar. Isso ao vivo é uma desgraça porque a gente coloca pressão e não há hipótese, ok? Portanto, deixa eu só apresentar a Rosângela rapidamente, porque ela vai se apresentar como é óbvio. A Rosângela é fisioterapeuta e ela trabalha muito toda a parte daquilo que é literalmente essa conexão. Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo e o que temos no nosso corpo e quais são as repercussões daquilo relativo àquilo que a nossa mente fez, como é que ela foi construída, como é que ela foi trabalhada desde o seu desenvolvimento, desde quando nós éramos criança. E isso depois repercutiu-se naquilo que nós somos hoje. E gradativamente, todos os dias, nós temos essa realidade. Nós criamos crenças e depois tornamos literalmente escravo delas. E depois repercute isso no nosso corpo. Nosso corpo nos mostra exatamente aquilo que é essa alteração. Nós podemos olhar para ele ou não. Portanto, Rosângela, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e criadora do método Clique. Vocês têm que conhecer esse método, é um método fantástico. É mentora das pessoas que querem ter capacidade de lidar com informações cerebrais. Olha que magnífico! Compartilha conteúdo diariamente no seu Instagram. Brasileira, vive em Iturama, cidade de Minas Gerais. Rosângela, gratidão, seja bem-vinda. Olha, eu já fui mais do que apresentada. Sou Rosângela Queiroz, realmente fisioterapeuta. Mas se eu contar a minha história aqui, a gente fica aqui a noite inteira e eu não passo para vocês o que eu tenho que passar, né? Então, olha, gente, eu tenho um canal no YouTube que chama Clique Rosângela Queiroz. Boa. Esse canal lá também tem um vídeo chamado Minha História. Então, quem quiser saber mais sobre mim, como que surgiu essa minha paixão pela conexão corpo e mente, vai estar lá, é só entrar e ver a minha história, tá toda lá. Boa. Mas tudo começou quando eu comecei a entender um pouquinho sobre a energia, a física quântica, e meus pacientes começaram a me chamar de psicóloga, e eu sou fisioterapeuta. E eu falei, gente, mas por que as minhas técnicas, o que eu faço, ajuda também na parte emocional? E eu comecei a pesquisar sobre isso, e cheguei na microfisioterapia. Eu comecei com RPG. Então, através da postura, a pessoa mudava a postura e ela mudava a parte emocional. Eu tive um paciente, inclusive, que foi bem nítido. A primeira sessão dele, ele era bem cifótico, bem postura fechada. E ele chegou na primeira sessão, ele mal conseguia me olhar nos olhos, era muito tímido mesmo. E com o passar do tempo, com o RPG, ele foi abrindo essa postura. Nas últimas sessões, assim, comigo, ele estava parecendo eu falando. Então foi bem interessante. Fantástico. Isso. E veio a provar toda essa conexão mesmo, corpo e mente, que eu tenho
estudado tanto, me aprofundado tanto, através da microfisioterapia, leitura biológica, hipnose, reiki, Fantástico. e agora com a análise corporal. E é sobre a análise corporal que eu vou estar falando com vocês. Com certeza. Como que a gente identifica esses formatos e como que cada formato, o Gustavo estava falando do rosto, né? Porque aqui é mais fácil a gente ver o rosto, né? Nós combinamos. Porque, na verdade, eu tenho que ver o corpo todo, mas o rosto, ele dá bastante ideia, mas a gente, quando vai fazer uma análise mesmo dos 5 traços de caractere, que eu vou falar para vocês, essa análise precisa ser feita do corpo todo. Porque, às vezes, no rosto, a pessoa tem um traço bem forte e no corpo ela não tem nada daquele traço. Entendeu? Então, aí, a hora que você bate no rosto, você fala assim, não, esse cara é o traço 3. Né? Aí você vai ver o corpo, tem uma perna desse do traço 4, que você fala assim, opa, tem 2 picos aí. Então, tem essa diferenciação. Por isso que a gente é meio que no chutômetro, né? Só o rosto. Mas então, vamos fazer uma coisa, vamos combinar uma coisa todos. Olha aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Papel e caneta. É para anotar, porque assim, 10% daquilo que vocês ouvem fica captado dentro da vossa cabeça se vocês só ouvem, ou só veem, ok? 40%, olha que salto, 40% vocês captam se vocês ouvem, veem e anotam. Olha que louco, que magnífico. Portanto, vocês têm que anotar. Ok? Ah, Gustavo, como é que eu chego a 100%? Primeiro 100% a gente não aprende nunca. Isso esquece. Ok? Nós conseguimos 90%. 100% não conseguimos. Ok? Mas nós conseguimos aumentar cada vez mais o quê? Depois que eu escrever, eu consigo reler aquilo que eu fiz. Ok? Métodos de memorização. E depois quando eu ensino, que é o top dos tops, da aprendizagem, quando eu ensino alguém, isso quase estoura os 100%, dá mais ou menos 90%, ok? Quando eu, além de ouvir e ver, escrever, eu reli. Se eu passar 24 horas, isso é uma técnica de memorização, ok? Passada 24 horas, você relê aquilo que você mesmo escreveu. Você já vai gravar muito aquilo que você acabou de estudar. Ok? Lembrem-se, eu dou aula de neurologia, ok? Isso tem a ver com conexões neurológicas, tá bem? E depois, se vocês voltarem a ler 7 dias a seguir, você aumenta essa capacidade de memorização. Se você ensinar a alguém aquilo que você aprendeu, você quase estoura os 100%, chega aos 90%, algumas pessoas até mais, ok? Mas em média uns 90%, tá bem? Quando você ensina, quando você reproduz aquilo que você aprendeu para alguém e transforma aquilo com uma forma de resumo, estrutura dentro do seu sistema nervoso. Portanto, escrevam. Eu tô aqui, ó, papel e caneta. Ontem eu e a Rosana estivemos numa reunião para preparar essa live. Eu já buguei, como diria o meu filho, buguei de tanta informação. Por quê? Cada vez que a Rosângela falava pra mim, ela falava, mas Gustavo, isso tem a ver com seu traço 3. Eu falei, oi? Ei? Pronto, tá bem, eu devo ter algum traço 3 aqui, em algum lugar. Aqui são as rugas aqui do meu lado, qualquer coisa. Boa noite, Dina. Boa noite, Iris. Boa noite, Simone. Boa noite, Cezinho. Portanto, primeiro, gratidão a todos, ok? Agora, papel e caneta, não percam isso. Aliás, minto, desculpem, não se diz não. Aproveitem ao máximo isso. Porque o nosso cérebro está feito para não ouvir o não, que é a palavra que nós mais ouvimos na vida. Olha, posso contar só uma coisa rápida para você começar, Rosângela? Eu tive uma live há 2 quinta-feiras atrás que eu falei sobre essa história do não. De evitar falar a palavra não, e nós temos o nosso cérebro com 97% com informação negativa e só 3% com informação positiva. E eu tava fazendo essa live e uma amiga minha assistiu a live com a filha. Fantástico, tem 11 anos. E eu falei muito sobre a palavra não, que nós mais ouvimos na vida, e nosso cérebro bloqueia, não sei o que. Aí a filha chegou para essa minha amiga e falou, tá a ver, mãe? Quantas vezes você fala não para mim? Essa minha amiga me ligou.
depois da live falou, Gustavo, eu vou pedir que ela faça, que ela assista live consigo, e depois, cada vez que eu tiver que dizer não, eu ligo pra você, e você tem que se entender com ela. Foi top, manda, liga pra mim. Portanto, que história é essa de três, Rosângela? Que história é essa de conexão do cérebro, corpo? Como é que funciona isso? Explica-me tudo. Vamos lá. Segundo um seguidor de Freud, tá? Trabalhava com Freud, o Reich, ele conseguiu detectar formas de funcionar da pessoa através do formato do corpo dela. Isso é desde a época de Freud, que ele era um seguidor de Freud. Inclusive, alguns casos que o Freud tinha, que ele não conseguia entender muito bem, passava para ele por causa dessa coisa que ele fazia aí de conectar o corpo com a mente e dava certo, né? Ele só não conseguia ainda fazer o gráfico disso, porque, na verdade, vocês vão entender que todos nós temos os 5 traços e a porcentagem disso em nós é que realmente fala como que a gente funciona. E o Reich, ele só conseguiu fazer o geral disso, o puro, uma análise de um traço mais puro. E veio um pessoal do Brasil que conseguiu fazer uma forma de medir isso no corpo, através do formato do rosto, do olho, da boca, do tronco, do quadril e do bumbum e das pernas. Então a gente faz esse gráfico e quando a gente tem essa porcentagem, a gente sabe se a pessoa é mais racional, se ela é menos racional, como que ela tende a funcionar, quais são os medos que ela mais teme, quais são os recursos que ela tem com maior facilidade, né? E é muito interessante porque cada dia que passa eu me apaixono mais, porque é realmente libertador quando a pessoa sabe. Porque na maioria das vezes eu escuto muitas pessoas falar assim, eu sou esse traço, mas como que eu faço para deixar de ser? E não tem como deixar de ser. Isso faz parte da sua personalidade, mas tem como você usar a parte do recurso desse traço e sair da dor dele, porque todos os traços são bons se eles estiverem no recurso. E todos os traços têm dor e têm fugas emocionais quando eles estão na dor. E é isso que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Então vamos lá. Como que é feito essa análise? Através das fases de mielinização. Nós temos em nós, desde que a gente nasceu, a gente não tem assim o controle total. Vocês já viram um bebezinho, ele não consegue, por exemplo, pegar um copo de água e levar na boca de forma efetiva. Ele até mexe os bracinhos no começo, mas ele não tem ainda a mielinização, que é o controle desse movimento. E essa mielinização, ela começa lá no útero, dentro da barriga da mãe, no nosso cérebro, até chegar por volta de 4, 5 anos, quando a gente tem a fase da descoberta da região da sexualidade. Não é a descoberta do sexo, gente. A região da sexualidade é quando a criança, ela colocava a mão aqui e lá, era tudo a mesma coisa, de repente a gente chama de um choquinho, de repente ela coloca a mão naquela outra região e tem uma coisinha diferente ali, que ele não sabe o que é, mas é diferente. E essa fase acontece por volta de 4, 5 anos de idade, 6 às vezes, tá? Bom, vamos lá. E através dessas fases da mielinização, são formados os 5 traços. O primeiro traço, ele forma dentro da barriga da mãe, quando a gente está lá bonitinho dentro do útero. Esse traço, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque assim, os nomes são meio estranhos, porque a gente usa a nomenclatura que o Reich deixou. E o Reich deixou, o primeiro traço é o esquizoide, o segundo é o oral, o terceiro é o psicopata, nada a ver com o serial killer, que a gente vê falar, tá? Embora foram criados na mesma fase, mas nada a ver. Isso é porque eu sou o traço 3, tá bem? Eu tenho um grande forma de funcionar. 3. É por isso que dizem que pelo fato de eu tomar café sem açúcar, eu sou psicopata. Não sei porquê. Você tem dois piquinhos aí, né? O 3 e o 4 tá ali brigando. Bom, vamos lá. E depois a gente tem o masoquista, que também não tem nada a ver com se machucar. Não tem a ver com 50 sombras de Grey. Oi? Não tem a ver com 50 tons de Grey. Não tem a ver. Pronto, okay. Não tem a ver com 50 tons de Grey. Não.
E o 5 que é o rígido, que é o traço, o último traço. Vamos lá. O primeiro traço, qual que é a característica? Eu vou falar sobre qual é a dor dele, qual é o recurso dele e qual é o formato dele. Para que vocês entendam mais ou menos. Gente, não dá para falar tudo, mas eu vou tentar fazer de uma forma mais tranquila, tá? Bom, o traço, como ele está lá dentro do útero, imagina que você está dentro do útero, o mundo da criança é o útero. Ele não sabe o que está acontecendo aqui fora, ele não sabe o que está sendo conversado aqui fora, ele sabe que o mundo dele é o útero. E quando a mãe está tranquila, está bem, esse mundo é tranquilo, tem vascularização sobrando ali, é bem quentinho, tranquilinho. Quando a mãe passa por algum tipo de problema, às vezes não tem nada a ver com a criança, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de família, às vezes perdeu alguém durante o processo de gestação, né, durante aquela fase gestacional. E de certa forma, a vascularização do útero diminuiu. E aquele lugar que era quentinho, gostoso, ficou mais frio. E a criança meio que falou assim, uai, o que aconteceu aqui? Uai é de mineiro, tá? Uai, adorei o uai. Se vocês ouvirem assim um opa, é porque é de português, tá bem? Opa! Mas Ele o fala uai assim, é 100% mineiro, fantástico. não estão me querendo aqui. Esse lugar está me rejeitando. Não é a mãe que rejeita. É a criança que se sente rejeitada pelo mundo dela, que é o útero. E o único lugar que ele controla, o único lugar que tem mielização, que os neurônios estão sendo formados, e num dos meus posts eu falo sobre a plasticidade cerebral, que explica melhor isso, então lá no canal também tem, se alguém quiser se aprofundar. Essa fase está só no cérebro. Então o que ele faz? Ele vai para o único lugar que ele controla, que é o cérebro. E isso dá para essa criança a dor da rejeição. Então ele vai fazer tudo para não se sentir rejeitado na vida, só que dá muito recurso para ele. Dá criatividade, imaginação, raciocínio lógico. Se ele tiver no recurso, esse traço é extremamente inteligente. É a caixinha de ideias, são os inventores. São aquelas pessoas que têm ideia fora da caixa, que às vezes nem ele acredita na própria ideia, porque tem um detalhe, gente, ele não tem perna. Então, às vezes, essa pessoa, ela cria coisas na cabeça, ela inventa coisas maravilhosas, mas ela não tem perna para fazer. Então, às vezes, ela não tem nem o traço 4, nem o traço 5 forte, que são traços que têm perna, e às vezes ela começa só a inventar, e as pessoas começam a não dar muita importância para as ideias dela, porque são ideias fora da caixa, e ela começa a se fechar mais ainda e não soltar as ideias. Então, se você tem um traço assim em casa, eu vou descrever ele já para vocês, valorize as ideias dele. Valorize as ideias do seu filho, fala assim, pô, que ideia legal, porque às vezes os pais, por nunca ter ouvido falar daquela ideia, falam assim, ai, filho, isso não existe não, nada a ver. E a criança fica meio, poxa, tá, então vou deixar de ter ideia. E às vezes você seria um gênio, e aí você acaba inibindo esse gênio. Ok? Esse traço, qual que é a formação do corpo dele? Lembra que a energia dele está na cabeça? Então, essa pessoa ela vai ter uma cabeça um pouquinho maior, talvez mais comprida, a testa um pouquinho ressaltada, entradas um pouquinho maiores, o olho é um pouco maior, aquele olho maiorzinho, a boca é mais fininha, meio sem vida, porque ele não quer existir, então até a boca dele é meio sem vida, meio fininha e às vezes até um pouquinho sem cor. O corpo não tem energia, porque a imunização está tudo aqui. Então esse cara, ele vai ser, ou essa pessoa, vai ser uma pessoa um pouco mais magrinha, com os ossinhos meio pontudos. E ele tende a até usar, às vezes, óculos, porque é uma forma dele se proteger para o mundo. Então, às vezes, é bem o cara de nerd, gente. É bem aquele cara gêniozinho, entendeu? Que às vezes até dobra assim para no computador. Por quê? Porque ele solta o corpo. Ele não tá nem aí com o corpo. O negócio dele é a cabeça. É a inteligência. Tanto é que ele não é muito de exercício, atividade física. Para ele tem que ser muito bem conversado. Porque ele, aquele corpo. O corpo não tem importância, porque tá sem cabeça. Ele é bem racional. Então, o que a gente não pode exigir desse traço? Muita emoção.
não é que ele não sente, mas às vezes ele vai ter dificuldade de entender o traço 2 que eu vou falar agora, porque o traço 2 ele é muito emocional. Então, o traço 2 ele vai meio que explicar as coisas em cores, em emoções. Ah, olha que dia que tá quente, tá um dia maravilhoso, tá um dia vermelho. O episódio vai olhar e falar assim, vermelho? Ele não vai entender, não vai conseguir racionalizar isso, ele não vai conseguir entender o que essa pessoa está falando, porque essa pessoa está indo na emoção. E ele é razão. Então é muito difícil para ele. Outra característica, lembra que ele foi para o mundinho da cabeça, para o mundinho da imaginação? Então ele tende a não querer ficar muito perto de muita gente. É aquela pessoa que gosta de ficar mais tempo sozinha. Por quê? Porque quando ele está sozinho, ele está criando o mundo dele. No mundo dele é tudo lindo e ele não vai ser rejeitado no mundo dele. Então, às vezes, se essa pessoa trabalha num lugar que ela tem que ter contato com gente, um atendente, por exemplo, que tem uma característica dessa, na hora que ele chega em casa, ele quer trancar no quarto. E às vezes a família não entende isso. Às vezes a família acha, poxa, lá fora ele conversa com todo mundo, aqui dentro de casa ele se tranca. Mas é porque ele precisa daquele tempinho. E é difícil para os pais entender isso, mas ele precisa. Até para ele criar as ideias dele. Ok? Vamos lá? Vamos para o segundo traço, que são 5, gente. O traço de caráter oral. Vocês é o traço anotem, da por favor. Emoção. É o traço que vive tudo no emocional. Ele sente tudo, ele sente as pessoas. Esse traço, ele vem de qual fase, gente? Ele vem da fase da amamentação. Ali, por primeiros dias de vida, primeiro mês de vida, ele já começa a ser formado. E o que essa criança tem nessa fase? O que ela faz? Ela chora? Ela mama? Não é mesmo? E ela precisa de alguém ali para cuidar dela. Ela não consegue se trocar, ela não consegue comer sozinha. Ela precisa de alguém para cuidar dela. E o oral tem todas essas características de bebê. Até o formato do corpo dele parece um bebezinho grande. Você vai olhar uma pessoa que diz muito desse traço é o Jô Soares. Você vai ver que o Jô Soares ele é baixinho, né, bem mais atarracadinho, todo fofinho, e você olha pro Jô, dá uma vontade de abraçar. E esse traço, ao contrário do traço 1, ele ama ser abraçado. Ele ama estar com gente. Porque lembra que ele é da fase da amamentação? E nessa fase a criança precisa ali do cuidador, de preferência que seja a mãe, mas a pessoa tem que ter uma pessoa do lado para cuidar, para ele se sentir acolhido. E às vezes o que acontece ali? Às vezes a criança está dormindo e a mãe está lá sozinha e vai tomar banho. Fala, vou aproveitar que ele dormiu e vou tomar um banho. E ela está cansada, ela quer tomar aquele banho gostoso, demora mais um pouquinho. E chuveiro ligado, chora, a criança chora, a mãe demora um pouquinho para escutar, se enxuga toda, vai correndo. Só que aquele tempinho, às vezes, que a criança ficou chorando, ela sente assim, poxa, não estão cuidando de mim. Me abandonaram. A dor desse traço é a dor do abandono. Você, Rosângela, mas não é a mesma do traço 1? Não, rejeição e abandono são diferentes. No primeiro traço, eu me senti que não me queriam, não me querem aqui. No segundo, eu me sinto que me quiseram aqui, mas não cuidaram de mim, me abandonaram, me deixaram sozinho. Ao Deus dará. E aí, essa criança fica com isso marcado. Então, essa pessoa vai fazer de tudo na vida para não ficar sozinha. Inclusive, aceitar relações difíceis. Porque ela não suporta a ideia de ficar sozinha. E entender isso para ela vai ser maravilhoso. Qual que é o recurso desse traço? Conexão. Ela sente o outro, ela sente a emoção das outras pessoas. Ela consegue entender quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está feliz, apenas olhando para a pessoa. E às vezes, o que acontece com esse traço? Ele precisa chorar. E num mundo em que chorar é fraqueza, em que chorar é sinal de, ai, nossa, o que foi? Você vive triste. E para ele, chorar é um recurso, é uma forma de se aliviar todas aquelas emoções que ficam ali, parecendo um turbilhão de emoções. E às vezes ele não pode conversar com ninguém. Agora na pandemia, o oral está sofrendo muito. Porque ele não pode conversar, ele não pode tocar, ele não pode abraçar, que é tudo que ele precisa, entendeu?
Ele não pode, às vezes, chorar, porque às vezes o ambiente dele, se ele chora, ele tem que explicar por que ele está chorando. O Mural não sabe explicar. Ele nunca vai ser... vocês estão vendo que eu dou rolo? Eu tenho 23% de oral. Não é objetivo, gente. Não é objetivo. Ele vai querer explicar o que ele está sentindo, como passar a emoção no negócio. Sabe? Então, ele não é muito rápido para falar. E ele tem esse poder de conexão, de sentir as pessoas. Como agora, na pandemia, ele não pode falar. Ele não pode conversar. E talvez ele não possa chorar. Ele vai descontar onde? Na comida. Ele vai engordar. Até porque quando ele engorda, e às vezes ele engorda sem comer. Por que o oral engorda? Porque ele precisa aumentar o tamanho para ter mais superfície de contato para as pessoas poderem pegar ele. Qual que é mais gostoso de pegar? O que você dá mais vontade de pegar? Aquele nenenzinho que é magrinho, que você fala assim, ai meu Deus, vai quebrar. Tão pequenininho, tão magrinho que é. Ou aquele que é todo bochichudinho, assim, com as bochechas vermelhinhas, com aquele olhadinho, falando assim, fica aqui comigo. Não é? E é isso que ele desenvolve, esse formato mais arredondado, o rosto mais redondo. Não totalmente redondo, porque ninguém tem o rosto redondo, mas um pouco mais ovalado, tá? A boca maior, o sorriso que vai no final do dente ao outro, gente. Isso é do Mural. E esse olhinho que parece que tá pedindo colo, sabe? Parece que a pessoa te olha, ela tá pedindo colo, ou então ela tá triste, um olhar de tristeza. Às vezes até a pessoa tá sorrindo, mas o olhar tá de tristeza, porque ele tem muita emoção no rosto dele. Você olha pra ele, você vê a emoção. E aí, o que eu quero passar para os orais? Gente, pode chorar. E não tenta explicar o seu choro, não, se você tiver oralidade. Porque o bebê sabia explicar por que ele estava chorando? Não. Às vezes tinha uma etiquetinha machucando aqui, ele chorava, a mãe não sabia se ele estava chorando. Dava mamar, fazia uma coisa, fazia outra, nada resolvia. Quando tomava banho, tirava a roupa, parava de chorar. Entendeu? Mas até que isso acontece, ele também pode ter se sentindo abandonado, tipo, não estão cuidando de mim. Então não é deixar de fazer nada pelo bebê, é simplesmente o jeito que ele se sentiu, tá? É uma coisa que eu quero deixar bem claro para as mães não ficarem se sentindo culpadas. Não desesperem-se. Não desesperem-se. Mas também um pormenor importante, permitam-se. Exatamente. Permitam-se. Ok? E, captam essa informação que a Rosalisa está falando, que é muito importante, ok? Mas também permitam-se. Por quê? Porque muitas das vezes vocês olham, tá, isso sou eu, e depois vocês vão fazer um autodiagnóstico no final, ok? Vocês vão dizer o que vocês são mais. Lembre-se que a Rosalisa falou uma coisa muito importante, todos somos tudo. Okay? Quando a gente começa a ouvir sobre isso, Gustavo, normalmente, quando eu comecei a ouvir sobre isso, eu falei, sou esse. Aí depois eu ouvi o outro, não, eu sou esse. Porque, gente, a gente tem os 5. Todos nós temos 5. E você pode ter até 3 picos. E tem pessoas que são bem equilibradas, tipo 15, 20 cada um. Então, essa pessoa que é muito equilibrada, parece bom, né? É bom. Se ele tiver no recurso, é ótimo, porque ele vai ter todos os recursos. Sim, claro. Agora, quando ele entrar na dor, desequilíbrio é é uma tudo desgraça. de uma vez. É todas as dores juntas. Então, de repente, é mais fácil controlar quando você tem um pico só. Segundo a Rosângela, eu tenho 2 principais. Por isso, eu tô entre o bom e os Jesus me salvem. Não, mas os 2 são bons. Fica tranquilo aí que os 2 você vai, caminhando. Depois a gente vai conversar sobre isso. Com certeza. Tá bom? Bom, gente, agora a gente vai pro terceiro traço. O terceiro traço é o psicopata. Lembra que eu falei para não assustar com o nome, tá? É só um nome que Reich colocou dessa fase. O que acontece nessa fase? É a fase de por volta de já 1 ano e meio, 2 aninhos, em que a criança começa a interagir. Até o traço 2, ele é a mãe, o cuidador, ele precisa de alguém ali o tempo todo. A partir dali, ele começa a interagir, ele começa a fazer coisas. Ele começa a dar tchauzinho, ele começa a jogar beijinho, ele começa a conseguir comer, às vezes, sozinho. E os pais, que até então só tinham um bebezinho que não respondia aquilo, querem mostrar aos filhos, querem mostrar o que o filho conseguiu aprender, querem falar assim, olha que legal, ele já faz bilu-bilu. Então vai criando toda essa vontade de falar. E às vezes coisas acontecem que a criança se sente manipulada.
Como assim, Rosângela? O pai só quer mostrar o que ele está fazendo e a criança se sente manipulada? Sim. Às vezes a criança está ali e no colo da mãe e a mãe fala assim, filho, faz... E ela tenta isso umas 3 vezes e ele não quer fazer... Ele não está afim naquele momento, né? Ele não quer. E a mãe fala assim, ah, tá bom, filho, não precisa fazer então. Não vai brincar com o neném. E vai brincar com o amiguinho. Ou fica em pezinho aqui. Porque quer mostrar que ele tá em pezinho também, né? Então, aí o que acontece? A criança olha e fala assim, ah, quer dizer então que se eu tivesse feito brrr, eu tinha continuado no meu colo. Então quer dizer que eu tenho que fazer coisas para eu ganhar coisas. Então ele começa a fazer o que? Ele começa a observar todo o ambiente dele para entender o que ele precisa fazer para conseguir que as pessoas façam o que ele quer. Só que, calma, gente, não é ruim esse traço, é maravilhoso, tá? Calma aí, é maravilhoso, porque é um traço extremamente justo. Ele quer fazer o que é bom para todo mundo. Tipo, o que eu vou fazer para a vovó para ela me dar o chocolate que eu quero que a mamãe não dá? O que eu vou fazer para conseguir o que eu quero? Isso acompanha ele durante a vida. É um negociante nato. Ele sabe fazer trocas muito justas. E ele odeia dever, gente. Odeia dever. Ele prefere que as pessoas devam para ele do que ele dever para as pessoas. Porque às vezes a pessoa faz um favor para ele e ele fica assim, vixe, o que essa pessoa vai me cobrar? O que ela vai querer de volta? Essa conta pode ficar grande. Você já percebeu por que eu tô a rir, né? Porque a Rosângela, olha, desde que a gente se conheceu, ela fala, ah, mas você tem o traço 3, ah, porque isso tem a ver com o seu traço 3, É ah, não sei o que tem a ótimo. ver com o traço 3, eu falei, ai, Jesus, que raiva é esse traço 3? E depois quando ela me 3 e 4. explicou, 3 e 4, mas o 3 é mais forte aqui. E aí quando ela me explicou, eu falei, ops, pera lá, deixa eu pensar aqui o que se passa. Mas é Mas importante é dizer, ótimo, Gustavo. é É importante ótimo porque ter essa é uma tomada de pessoa consciência. que ela consegue ser líder. A maior qualidade desse traço é um líder nato. Porque ele consegue perceber o ambiente, saber quem que tem que fazer o quê. Por exemplo, para que uma firma faça o que ela tem que fazer. Aconteça o que tem que acontecer na empresa, por exemplo. Ele sabe coordenar todo mundo. Ele é um articulador nato. E às vezes as pessoas falam assim, ah, é um articulador? A articulação ela pode ser usada do lado bom e do lado ruim. Numa guerra, por exemplo, um articulador ele pode terminar com a guerra, se ele tiver no recurso, ou ele pode causar uma guerra. Depende se ele está no recurso ou não, se ele está se sentindo manipulado. Esse traço, mulheres do meu Brasil e de Portugal também, esse traço, não minta para ele. Se você mentir para ele e ele não puder confiar em você, é difícil recuperar a confiança desse cara. Entendeu? Por quê? Porque ele vai se sentir manipulado. Aí você vai direto na dor dele. E aí, se ele tiver na dor, ele vai fazer qualquer coisa para sair dessa dor. Inclusive te largar. Então, esse é o traço 3. Bom, vamos lá para o nosso Calma, antes traço de ir para 4. o quarto, vamos recapitular aqui um bocadinho, porque tem pessoas que chegaram depois. Então, vamos só falar sobre os traços que nós temos no nosso desenvolvimento, no nosso corpo, que depois definam ou são definidos por aquilo que é a nossa mente, que foram construídos na nossa infância e que depois formaram aquilo que nós temos como nos comportamos Você principalmente. travou, Gustavo. Travei? Ai, Jesus. Agora voltou. Ok. E depois, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e que faz com que a gente Ficou, travado por isso, ok? ficou de novo. Ficou de Não, tá novo. ficando. E Ficou de agora? novo. Tá melhor? Agora parece que tá assim. Boa. Então, é assim, falamos sobre 3 traços. O primeiro, o esquizoide, aquela pessoa que é mais retraída. O segundo, o oral, aquela pessoa que gosta do contato, que gosta de estar. Aí, E agora, tá melhor?
Voltou. Boa, boa. Então, qual desses traços, deixa eu desligar tudo aqui que eu tenho ao pé, para não haver problema. Ok, já desliguei Exato. tudo aqui, tem. Depois eu vou dar, na hora que eu terminar os 5, eu vou falar o que cada um precisa para fazer atividade física, que a gente precisa fazer muito agora na pandemia. Boa, boa. E aí eu entro com forte e feio aqui com as minhas corridas malucas. Ok? Portanto, 3 que nós já falamos. O esquizoide. O 2 é o oral. O 3 é o psicopata. Grande negociador. Aquele que gosta de gerir bem, observar bem. E o 4? Gerir bem o tempo. Gerir bem o tempo. Agora vocês percebem por que eu falo sobre gestão do tempo, certo? Tem a ver com Também tem isso. muito a ver com o 4 também. Andaram a me manipular quando era criança. Malandros. E o 4? Gente, coitado dos pais, tá? É só uma forma. Não, eu amo os meus pais. Eles só deram cabo de mim, mas eu amo meus pais. Não, eles não deram, porque se você não tivesse esse traço, talvez você não estaria onde você está. Com certeza, com certeza. Entendeu? Porque esse traço, ele impulsiona muito a pessoa para frente. Ele é um articulador, ele articula até com ele mesmo. Às vezes ele tem, por exemplo, só 15% e ele tem um outro lá que tem 35% e ele junta com esse outro para conseguir o que ele quer, dentro de você mesmo. Tá? É isso, é isso. É bem interessante ter esse traço aí. Eu queria ter mais dele, eu tenho pouco. Agora vamos para aquele que é um masoquista e não tem a ver com as 50 sombras de cinza, tá bem? Ou aqui em Portugal, os 50 tons aqui é 50 tons de cinza. Aí é 50 tons de cinza, aqui é 50, já nem lembro, é 50 sombras de grey. Aqui. As 50 sombras de grey aí, os 50 tons de cinza. Não tem a ver com isso. Não tem. Pô, sua imagem Bom, tá vamos ruim. lá. Esse... Tá meio embaciada. Embaçada. Olha, vocês esqueçam, tá bem? Porque eu vou falar às vezes com palavras aqui de Portugal e às vezes com palavras aí do Brasil. Não sei se eu tentar limpar aqui, mas eu acho que não é, deve ser a transmissão. Possivelmente. Mas conseguem ouvir bem? Por favor, dá pra ouvir bem? 1 se tá a ouvir bem, ou digitem 2 se tá mal. Há bocado tava a travar um pouco o meu, mas eu já descobri o que foi. Eu tô aqui com o telemóvel, o celular. Deixa eu desligar o computador desse aqui, lado, às vezes e tô é com o isso computador também. aqui deste. Então, o computador na internet, esse cara tava aqui a roubar a internet do telefone. Eu vou desligar. E aí eu desliguei também. a internet do telefone e para dar bom, ok? Eu acho que parou de travar por causa disso. Melhorou ou ouvir não? bem, boa. Tá um pouco embaciado, mas conseguimos te ouvir bem, Rosângela. Portanto, segue o barco. Seguimos o barco, obrigado. Gratidão. Okay, vamos lá. Um fantástico, boa. Então seguimos o barco. Tá? Só que é uma imagem um pouco baciada, mas tranquilo. Temos que ter essa imagem linda para nós fazermos o nosso print no final. Vai estar difícil. Bom, vamos lá. O traço 4, ele é formado na fase do desfraude. Quando a criança vai sair das fraldas. E às vezes o controle do esfíncter ainda não está ali 100%. E alguém está tirando, né, tentando tirar ele das fraldas e às vezes escapa. E ele faz no chão, onde tiver. E aí vem o irmãozinho e fala, mãe, tá fedendo aqui, vem limpar. E às vezes até estão numa festa que isso acontece. E a mãe vira e fala, ô filho, por que você não chamou a criança? Fala assim, poxa, estão me humilhando. Estão expondo as minhas merdas, estão falando as minhas merdas para todo mundo. Eu não chamei porque eu não senti. Estão me humilhando. E a dor desse traço é a dor da humilhação. E ele vai fazer de tudo na vida para não ser humilhado. E o que ele vai aprender a fazer? Ele não foi humilhado porque ele fez merda. Então ele vai aprender a segurar tudo dentro dele. Ele trava a musculatura, ele trava o bumbum até entra um pouquinho. Ele forma traços mais quadrados no rosto, por exemplo. Pode falar de mim à vontade. Pesa um pouquinho o olho aqui. Forma umas bolsinhas, não é tanto você. Forma umas bolsinhas aqui embaixo. Não é essa bolsinha, eu tenho, tá? Eu tenho bastante de masoca. A gente apelida os traços, gente. É psico, é masoca, que é para não assustar muito, galera. Ele tem meio que um peso, porque ele trava tanto a musculatura para não fazer merda,
que a perna dele geralmente é uma perna mais tronco, tá? Mais firme, mais dura, a musculatura é mais densa. Às vezes ele até é mais gordinho, mas é um gordinho duro. Diferente do oral, que é um gordinho molinho. O traço 4, ele é um gordinho mais duro. Então, às vezes, ele tem até uma barriguinha, mas você põe a mão ali, parece uma tora. Você olha pra ele e você fala assim, putz, se esse cara me der um soco, eu vou parar lá na esquina, entendeu? Ele geralmente, uma das características dele é a força. E o que acontece com esse traço? Ele não vai falar muito das emoções dele. Ele sente muito, ele tem muita emoção dentro dele, mas ele não é de falar das emoções dele. E isso para ele não tem problema nenhum. Porque às vezes as pessoas veem pessoa muito calada, né? Principalmente quem é muito oral, fala assim, ele não fala dele, ele não fala nada dele, ele faz as coisas primeiro para depois contar o que ele vai fazer, ele não me conta nada. Isso por quê? Porque ele morre de medo de expor as ideias dele, expor as coisas dele. Ele só vai falar sobre o que ele faz depois que ele tiver feito. O que ele quer fazer depois que ele tiver feito. Porque ele tem certeza que deu bom, que não vai dar ruim. Porque vai que ele fala e não dá bom. Vai que ele fala e dá merda. E esse traço também, ele tende muito a pensar nas coisas que podem dar errado. Aí ele tende a ficar parecendo que ele é negativo. E não é negativo. Porque numa empresa você precisa de alguém que vê onde está dando falhas. Para que essas falhas sejam corrigidas. Para que se crie métodos de fazer as coisas. Rotina para se fazer as coisas. Ele ama rotina. Esse traço ama rotina. E ele precisa de rotina para se sentir confiante, para se sentir bem. O difícil para ele é quando vem alguma coisa nova e fala assim, opa, e aqui? Eu já não estou sabendo o que é. Como é que eu vou fazer com isso daqui? Então, para ele é muito difícil, às vezes, coisas novas, ele vai ter um pouquinho de dificuldade ali. E ele só vai se abrir, viu, mulherada que é casada com traço 4, ele só vai se abrir para você se ele confiar muito em você. E se ele contar alguma coisa para você e você criticar, ele não vai se abrir nunca mais. Ele vai fechar igual uma ostra. Não vai se abrir. Esse traço é extremamente forte. É uma pessoa que você pode confiar para contar todos os seus segredos, porque ele não conta nem dos dele. Ele não vai contar dos seus. Então é uma pessoa extremamente confiável, extremamente forte, mas o que ele faz de errado? Ele pega muito as dores de todo mundo, porque ele quer ser forte. Então, às vezes, ele pega o problema da mãe, da avó, da tia, do irmão, do filho, da esposa. E aí, sabe o que ele vira? Uma panela de pressão. Muita coisa, e de repente ele não fala nada, nunca falou nada, de repente, uma coisinha assim, só no estouro que ele fala. Só a hora que não tem mais. Aí os outros falam assim, nossa, mas ele, só por causa disso, mas ninguém sabe o tanto de coisa que estava lá dentro antes desse só por causa disso. A gente discutiu até esse traço, né, porque também tem muito a ver comigo, isso tem muito a ver também com tudo aquilo que a gente olha para o outro e vê só o resultado. Ninguém olha o caminho, ninguém vê o que está acontecendo até chegar àquele ponto. Quando nós falamos disso, falamos de uma pessoa que se estoura, falamos de uma pessoa que tem sucesso, falamos de uma pessoa que tem dinheiro, falamos de uma pessoa que está na merda, está desgraçado. Ninguém olha o caminho. As pessoas só olham o final. Ah, eu quero ter a vida de fulano que está muito bem de vida, viajar para não sei aonde. Mas as pessoas esquecem de olhar para o caminho. Qual foi o caminho que essa pessoa fez? Ah, essa pessoa tá na desgraça, tá na miséria. Mas qual foi o caminho que ela traçou? Ninguém olha para o caminho. As pessoas só querem ver o resultado. Claro que é importante você ver o resultado, mas calça a bota de quem calçou e fez esse caminho. Constrói toda a distância que essa pessoa fez para chegar naquele resultado. Claro, é muito mais fácil eu falar, que horror! Por exemplo, quando a gente vê um pai ou uma mãe a brigar com seu filho no supermercado porque não para quieto, não sei o quê. A gente só olha para aquele momento, esquecem de ver todo o resto. Ou é muito fácil de falar para uma pessoa, acusar uma pessoa quando se estoura. É simples, é tão fácil. O juiz é um sabotador desgraçado. É um dos principais sabotadores que nós temos na vida, o juiz. Ok?
Essa live não é sobre isso, tá bem? Mas já que a gente apanhou isso daqui, o juiz é um sabotador que faz com que a gente esteja constantemente a julgar as pessoas por aquilo que elas fazem, têm ou estão a realizar. Só que ninguém olha para aquilo que aconteceu em todo o percurso. É um bocadinho aquilo que a Rosângela estava a falar agora. Né? E uma das coisas que eu falo muito com os meus pacientes, Gustavo, é assim, principalmente quando estou atendendo casais, né? Porque a gente usa bastante a análise corporal para ajudar casais. Você quer que entender o outro com os seus recursos, com a sua experiência, com a sua vivência, com a sua história. E não é assim. Porque o outro vai reagir conforme a história dele, conforme os traços dele, conforme as dores dele. Então, às vezes você quer, por exemplo, que uma pessoa que não gosta de falar dele fale, porque você tem oral. E você vai achar aquilo esquisito, pô, ele não fala. Para ele é extremamente normal. Para ele é esquisito você falar. Às vezes ele vai pensar assim, nossa, ela fala demais, não fica falando, fica deixando os outros saber disso. Para quê? Entendeu? Então é como um ou outro funciona e a gente tende a julgar as pessoas sem saber, pô, mas como que ele funciona? Qual que é a dor dele? O que ele está evitando de dor? O que ele está fazendo para se sentir manipulado? Às vezes você vê uma oral, por exemplo, num relacionamento difícil e você fala assim, nossa, mas por que ela não sai? Você não sabe que a dor dela é ficar sozinha. E se ela sair dali, ela não tem outra pessoa, o que ela vai fazer? Porque ela não entende que o que está mantendo ela ali é aquela dor que ela sentiu lá no neném, que não pode ficar sozinha. E se ela entender isso, de repente ela vai sim se confraternizar com uma amiga e vai aprender a viver sozinha. Eu tenho 23% de oralidade, gente, eu moro sozinha. Né? E não tô engordando. Então, tô conseguindo manter o negócio aqui. Tá difícil. Boa. Mas eu tô tentando. Então, dos exercícios que eu faço, por exemplo, para quem é oral e tá muito sozinha agora, nessa época de pandemia, é colocar as duas mãos na barriga. Você vai se acolher, você vai se dar carinho. Então você coloca lá, fica um tempinho, se dando carinho. Acorda de manhã, bom dia, meu amor. Fale com você mesmo. Você não precisa ter outra pessoa do lado para fazer carinho em você mesmo. Você se acolhe, você se entende. Você, a hora que deu vontade de chorar, você chora. Esse dia eu fiquei o domingo inteiro vendo série para poder chorar. Chorei, coloquei tudo pra fora, entendeu? Porque eu sabia que eu precisava chorar. Eu tava comendo que nem uma doida. Eu falei, eu preciso chorar. Vamos dar um jeitinho de chorar, vamos dar um jeitinho de pôr essas emoções pra fora, porque tu precisa chorar. Então tu vai engordar. E aí o traço 5 ficou bravo, porque ele não gosta, não. Portanto, e a gente já vai entender ele agora. Vamos ao quinto que traço. Não, esse é foda. Vamos ao rígido. Vamos ao rígido. O que eu falei? Lembra que a fase da mielização ela vai e passa pelo esfíncter e ela atinge um ápice dela quando a criança descobre lá ali a região da sexualidade. E nessa fase, o que ela descobre também? Ela descobre que as pessoas vivem em pares. Olha só, o papai tá com a mamãe, o tio tá com a titia e eu. Quem que é meu par? E aí nessa fase, a menina tende a se ligar ao pai como par, primeiro amor, e o menino a mãe. Gente, não confundam com sexualidade, tá? É par mesmo, a criança, ela cria ali que ela é a princesinha do papai e o príncipezinho da mamãe. Essa é a fase. E pode acontecer coisas nessa fase em que a criança se sente traída. E não tem nada a ver com os pais. Às vezes o pai sai para trabalhar e a menina se sente traída, porque, poxa, escolheu o trabalho em vez de mim, me traiu. Ou às vezes ele dá um beijo na filha à noite e vai dormir com a mamãe. Ah, ele me deu um beijinho, mas ele foi dormir com a mamãe, ele não dormiu aqui comigo. Isso a criança faz não com esse raciocínio que eu tô falando, tá? Mas ela sente essa dor da traição, essa dor de, poxa, me trocou. Né? Eu não fui a escolhida. Me escolheu outra coisa. Não me escolheu. Me traiu. E a dor desse traço é a dor da traição. E ele vai fazer tudo para não se sentir traído. Vai ter uma dificuldade imensa de se entregar e uma ligação muito forte. A menina com o pai e o menino com a mãe. A ponto de ir para um casamento
e não dá certo e voltar para ficar perto dos pais. Entendeu? Por quê? Porque separa um pouco ali, antes da pessoa entender isso, logicamente, né? Separa, o pai fica com o amor e outra pessoa, a mãe fica com o amor e a outra pessoa fica com a sexualidade. Ele está sempre dividido, porque ele viveu um tripé lá na infância. Era ele, a mamãe e o papai. E também pode haver uma certa rivalidade aqui entre ou a menina e a mãe, entre o menino e o pai, pelo amor do outro. E esse triângulo, o que faz com que a pessoa desenhe no corpo? Perfeição. Se eu for perfeita, eu vou ser escolhida. E essa pessoa começa a desenhar o próprio corpo. Então, aquelas pessoas que têm o rosto muito harmônico, você vai dividir o rosto em três aqui, é 3 pedaços igualzinho. Às vezes as mulheres têm, os homens também, tem até essa marcação aqui do blush mais forte, porque a musculatura é muito forte, assim, é muito marcada. É diferente do masógrafo, que é força, essa musculatura ela é marcada com desenho, é harmonização. É como se fosse, vamos desenhar um músculo perfeito, é ele. Entendeu? Você vê os músculos de um rígido muito forte, você vê a musculatura mesmo quando ele não faz academia. Mesmo que ele ainda nunca foi na academia até. Então, é um corpo muito harmônico. A cintura é mais desenhada, mesmo a dos homens, né? Tem uma cinturinha ali, mesmo sendo homem. O bumbum é bem mais arrebitado. Então, ele desenha o próprio corpo para buscar a perfeição e ser escolhido. Mas essa pessoa tem muita dificuldade no amor, porque ela tem muita dificuldade de confiar, de acreditar, porque ela já se sentiu traída lá atrás. E eu vou entregar meu coração para essa pessoa, e o que ele vai fazer com isso? Será que ele não vai me trair também? Então, é uma dor muito grande. Só que essa pessoa tem muita perna, ela age o tempo todo. É o tal do multitarefa, que tem que controlar para não fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Começa um curso hoje, quer fazer outro amanhã, porque ele quer ser perfeito. E outra coisa que é difícil para ele, como ele quer ser perfeito em tudo, às vezes ele deixa de fazer alguma coisa porque ele acha que ele não vai ser perfeito. Eu quero aprender a falar inglês. Eu sei que eu vou falar errado. O que eu faço? Não faço. Não faço? Não faço? Ah, eu não sei porque eu nunca tentei, nunca estudei, nunca fiz. Entendeu? Então, ele tem uma competição também muito grande. Ele compete o tempo todo. Então, ele pode usar isso a favor dele, competindo com ele mesmo, indo para frente, avançando na vida, ou ele pode se retrair. E outra coisa marcante desse traço, lembra que é da fase da sexualidade? É um traço com muita sensualidade. E às vezes acontece, principalmente com as mulheres, de viver em um ambiente em que elas não podem ser sensual. Que às vezes não pode nem passar uma maquiagem, às vezes não pode colocar uma roupa mais sensual. O que acontece? Ela castra esse traço. Aí ela começa a entrar na dor dela. Eu não posso me mostrar perfeita, eu não posso ser o que eu quero ser. E aí eu começo a não andar na vida, eu começo a ser aquela pessoa que não sai do lugar. Então, N coisas ali. Cada traço tem a sua dor e cada traço tem o seu recurso. Portanto, 5 traços. Vamos relembrá-los, 5 traços. ok? Nem todos estavam aqui desde o início. 5 traços, fazendo um resumo muito rápido. Primeiro Rapidinho. de todos, esquizoide. É aquela pessoa que é mais retraída. É uma pessoa que é mais racional. Segundo Gosta de ficar traço, sozinho. oral, gosta de ficar sozinho. Oral, aquela pessoa que quer ser acolhida, que gosta do toque, que é aquela pessoa fofinha que você gosta de agarrar, abraçar. E um exemplo, Pode pegar. Jô Soares. Você vê que o Jô, ele conversa pegando nas pessoas. Sempre, sempre. Depois, o terceiro traço, psicopata. Não tem a ver com nome. E são traços de comportamento descritos por Reich. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, se calhar há um século atrás, foi descrito por Reich. Portanto, psicopata tem muito a ver com aquilo Trocas. que é a troca, a negociação, a gestão, a organização, o observar, o olhar para tudo e para todos. O 4 tem a ver com masoquista.
E eu fiz a brincadeira sobre os 50 tons de cinza, não tem a ver com isso, ok? Tem a ver com aquilo que são o sentimento da humilhação que foi construído naquele processo do desfraude, de você... Ele vai literalmente segurar merda. A dificuldade de você se expor. Por quê? Porque eu não quero fazer alguma coisa, porque pode dar errado. Se vai dar errado, é preferível não fazer. Né? E depois, o quinto, que é o rígido, que é aquilo que a Rosângela acabou de falar, que tem a ver com a sexualidade, com a associação com os pares. Mais do que o sexual, é a associação com os pares, é a perfeição, a busca da perfeição, do perfeccionismo. E eu vos falei Uma das coisas que eu sempre digo para quem é rígida é uma frase que pode ajudar muita rígida por aí. Feito é melhor que perfeito. Era isso que eu ia falar agora, que é um mantra que eu vos disse no início da nossa live, que é um mantra que eu tenho na minha vida, que é melhor feito do que perfeito. E aí surge o desafio que eu fiz para Rosângela, que a Rosângela tem muito essa característica do 5, tem muito forte esse traço 5. Tem que estar tudo perfeito, mas não está do jeito que eu quero. Eu não posso fazer ainda, porque ainda não está do jeito que eu quero. Pera lá, eu já não lembro o nome dela, mas como é que se chamava a pessoa que vai ser minha guardiã? Como é que era? É guardião mesmo. Como é que ela se chama? Ah, tá! Ai, eu também não lembro agora quem foi. Ai, já não lembro. A Shirley, não foi? Acuse-se, por favor. Se tiver ainda aqui conosco, acuse-se, por favor. Eu fiz um desafio a Rosângela. Ela, no final deste mês, esse mês acaba dia 31, uma quarta-feira, no final desse mês ela tem que lançar um curso sobre isso. Cirlei, boa, obrigado. No final desse mês, Cirlei, anota aí. Ela, no final desse mês, ela vai ter que fazer um lançamento dia 31. Ok? Se meta nos olhos dos outros é refresco. Pô, não quero saber. E eu me comprometi a gravar uma aula sobre gestão do tempo para incluir no curso dela. Vocês vão ter como bônus uma aula sobre gestão do tempo. Um método chamado POSEC. Um método fantástico para você conseguir gerir o tempo. Ok? Vai ser um bônus no curso dela. Ela vai lançar esse curso. Ela não está feito. Ela nem começou a fazer. Ok? Mas ela vai lançar no dia 30, eu não quero saber. E foi o desafio que eu fiz a ela. Ela vai ter que lançar. Quando eu fiz esse desafio, como ela tem muito forte essa história do rígido, né, ela lançou logo, ela veio logo assim, então você também não tem o seu curso? Eu falei, tenho. Eu tenho meu curso, já está lançado. Se vocês quiserem, na minha bio, tem lá um link. Chama-se Método de Inteligência do Tempo, que é a junção da gestão do tempo e inteligência emocional. Ok? Portanto, eu tenho esse curso, tá lá. A qualquer altura que você quiser entrar, você pode entrar. Eu faço lançamentos de vez em quando. Eu falei para ela, eu vou fazer um lançamento antes de você. Não está marcado ainda, mas eu vou fazer um lançamento antes de você. Por quê? Porque esse mantra eu tenho na minha vida. É melhor feito do que perfeito. Eu, quando lancei a primeira vez esse curso, eu só tinha a primeira aula gravada. Que era a aula de boas-vindas. Eu não fazia a mínima ideia do que eu ia colocar nesse curso. Eu ia literalmente construir com as pessoas que estivessem comigo no curso. E antes de chegar ao lançamento, eu estava quase com o curso todo gravado. Mas era o quê? Era essa cabecinha a dizer, não dá para feito, não vai ser feito. Falta pouco tempo para lançamento. É a síndrome do sabotador, né? Que é aquele que acha... Do impostor. Síndrome do impostor. É achar que não que todo mundo já sabe que você sabe. E depois que aquilo que você está a fazer, se calhar não está bom o suficiente para os outros. Mas isso eu posso Aliás, já agora, quem aí acha que tem esse síndrome? Que aquilo que faz não está bom o suficiente para os outros verem ou fazerem, ou você poder vender ou qualquer coisa, aquilo que você faz. Escreve aí no chat. Quem tem esse síndrome? Quem acha que não é bom o suficiente para fazer determinadas coisas? Quem acha que não tenha as coisas como deve ser para poder entregar? Escreve aí no chat, por favor. Diz aí, escreve põe um foguinho, põe uma mãozinha. Olha, eu vou te falar uma coisa, Gustavo. Os rígidos vai demorar para escrever, sabe? Porque a gente não gosta muito de falar dos nossos defeitos. Não. Não, eu não tenho defeito. O rígido é um desafio para quem está atendendo, sabe? Geralmente a gente faz o quê? Quando você pega um traço muito rígido, principalmente quando você pega um rígido com 3, você faz o seguinte, você escreve aqui num papelzinho, na frente do seu computador, assim, você vai duvidar de mim. Aí você fala, ó, você funciona assim, assim, assim.
Ela fala assim, ah, não, eu acho que não funciona assim, não sei o quê. Aí você vira o computador. Porque ela não... Você vai negar o que eu vou te falar. Porque Olha, ele tá não se aqui, ó. entrega. Ele não se Ana, entrega. Angelita, e a Maria, Leninha, todo mundo dizer, vocês querem que eu vos liberte disso, desse síndrome do impostor? Quer que eu vos liberte dessa desgraça na vossa vida? Querem ou não? Digam lá. Digam lá pra mim se vocês querem ou Responde não. aí, gente, vocês Se querem ou vocês não? querem Se que não eu... responder, ele não vai ensinar. Diz lá se vocês querem que eu liberte vocês dessa desgraça da síndrome do impostor. Sim ou não? Não, se não, tá tudo bem, a gente continua aqui, tá tudo bem. Eu fico pra mim, a Rosângela já sabe, né? Portanto, tá tudo bem, Tudo não há bem. problema nenhum. Se vocês quiserem, eu liberto essa desgraça dentro da cabeça de vocês. Querem? Boa. Então, segura, respira fundo, vai. É para receber, isso é para receber, ok? Sabe quem não tem síndrome do impostor? Sabem? É o próprio impostor. Sabe por quê? Porque ele não tá nem aí, ele sabe que vai fazer mesmo mal para os Ele outros. tá enganando mesmo e tá tudo certo. Portanto, quem tem síndrome do impostor, glorifique-se, agradeça, porque você simplesmente quer o melhor para o outro, é por isso que você tá assim. Portanto, parabéns por você ter esse síndrome, significa que você se importa. Só faz sentido ter síndrome do impostor, achar que não é o suficiente para o próximo, quem se importa com o outro e você se importa com o outro, por isso parabéns. Isso não é uma desgraça na sua vida, ao contrário, isso é uma bênção que você tem. Claro que cada vez que eu for fazer, eu tenho esse mantra na minha cabeça, é melhor feito do que perfeito. E eu falo isso para mim, sei lá, 50 vezes no dia. E eu tenho uma... Tá, eu hoje... Eu vou fazer Eu, o seu gráfico, vai dar rigidez também. Então, pense numa coisa. Quem tem síndrome do impostor é porque se importa. Tirei essa desgraça da vossa cabeça. Vocês se importam. Parabéns. Ok? Quem não tem síndrome do impostor é o próprio impostor, porque ele sabe que vai fazer merda. Ele sabe que vai fazer mal para as pessoas. Então é o próprio impostor que não tem esse síndrome. Ok? Eu durante a última semana, eu tive de mudança. Aliás, eu estou aqui em volta de caixas, tá bem? Isso é o meu escritório, mas eu estou em volta de caixas. Ok? Eu tirei uma semana de férias simplesmente para fazer mudança. E aí, quando voltei essa semana, obviamente, dezenas de coisas para fazer. E aí, o que o Gustavo faz? Ah, mas peraí, eu tenho que fazer isso daqui como deve ser, tem que ser perfeitinho, não sei o quê. Só que eu tô exatamente com 7 projetos ao mesmo tempo que eu tenho que colocar para rodar. E eu tenho uma desgraça, e a Rosângela sabe disso, e é porque ela já me analisou. Não vou ficar expondo aqui que você não gosta. Eu tenho uma desgraça na Não minha vou vida ficar te expondo, pode que ficar eu sou tranquilo. centralizador. Eu tenho uma dificuldade muito grande, primeiro, do dizer não. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando todos os dias em mim, ok? Essa semana foi quando? Foi ontem, eu acho. Eu no meio de 5 projetos ao mesmo tempo. Eu tenho 2 ecrãs, eu estou aqui em 5 projetos ao mesmo tempo, cada um numa janela aberta. E aí liga a minha diretora, a diretora da escola, que eu sou professor, e fala: Gustavo, eu preciso desse documento que eu lhe enviei no sábado, eu estava de férias, que eu lhe enviei no sábado, eu estou de férias. E é no sábado. Se eu teoricamente não trabalho, não dou aula no sábado. Okay? E que eu Teoricamente. preciso da sua resposta para ontem. E eu falei: boa, respirei fundo. Aprenda a dizer não, Gustavo, aprenda a dizer não. Eu falei: não posso. E É ela doer. ficou assim, tipo: uou, como assim você não pode? Você não diz não, você sempre diz sim. Aprenda uma coisa, isso serve para todos, tá bem? As pessoas não pedem para alguém fazer alguma coisa que tenha muita coisa, desculpa, que não tenha nada para fazer. As pessoas não pedem alguma coisa para alguém que não tem nada para fazer. Elas pedem para uma pessoa que tem muita coisa para fazer. Por quê? Porque essa pessoa faz. Quem não tem nada para fazer ou tem pouca coisa Quase para 5. fazer, tá, não vale a pena pedir para essa pessoa, porque ela não vai fazer mesmo.
né? Eu peço para quem? Para quem está abarrotado de coisas para fazer. Por quê? Porque eu sei que essa pessoa vai fazer. E aí eu tive que parar e falar, Gustavo, não, você está com 5 coisas ao mesmo tempo para fazer, não dá. E eu falei, ok, abri minha agenda, falei, olha, amanhã, às 9 horas da manhã, eu tenho um espaço na minha agenda de 9 às 10 que eu estava aqui para responder e-mails. Eu vou pegar esses de 9 às 10, vou colocar às 3 horas da tarde, minto, às 2h45, porque às 3 horas da tarde eu tinha uma reunião. E eu falei, olha, ok, eu às 9 horas da manhã vou fazer isto e vou lhe entregar até às 10, porque às 10 eu tenho uma reunião. Pode ser? Ah, pode. Foi boa. Portanto, uma das melhores dicas que eu posso vos dar é não agora, mas sim em tal tempo. Não agora, mas sim daqui a pouco. Ou não, eu não posso, mas fulano de tal sabe fazer e pode lhe ajudar nisso. Ok? Não Eu é posso simplesmente fazer dizer uma não. dentro. Sim, sim, por favor. Quem tem esse traço 4, gente, tem muita dificuldade de dizer não. Porque ele precisa ser forte, ele tem que aguentar tudo. Ele tem. Como assim eu não? Eu dou conta, manda pra mim aí que eu dou conta, até ele explodir. Então, para essa pessoa, é muito difícil dizer não. É extremamente difícil. Então, o que o Gustavo falou é maravilhoso, porque ele vai dizer não, mas sem dizer não, né? Tipo, eu digo não, mas eu dou uma segunda opção, eu Exatamente. dou uma outra alternativa. Eu indico ele para alguém que possa fazer por ele, ou eu não posso, mas liga para o meu colega tal, 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 assim que ele vai poder te ajudar. Ou eu Mas não posso depois agora porque eu estou aceite. fazendo isso. Depois aceite, E ok? depois aceite. Porque isso acontece Exatamente. Tá diariamente tudo comigo. bem eu dizer não. Tá Isso tudo acontece bem. diariamente comigo. Eu fico assim, ok, eu disse não. Ah, pá, mas eu devia ter feito isso. Ai, mas por que eu disse não? Eu conseguia fazer, eu conseguia. Se eu colocasse aqui, em 5 minutos eu despachava isso. Só que depois eu verifiquei que uma hora não chegava, né? Mas tudo bem, faz parte da vida. Ok? Por quê? Porque eu não medi, porque a minha tensão de dizer não era tão grande que eu não medi o tempo que eu precisaria para resolver aquele problema que foi me pedido. Ok? Então isso é importante, porque eu tenho muito dentro da minha cabeça o que é o planejar o dia, organizar. E eu tenho sempre espaços livres na minha agenda exatamente para esses momentos de que eu preciso resolver determinadas coisas ou para determinadas coisas que levavam mais tempo do que deveria, e eu tenho espaço livre na agenda para isso. Okay? E aí acabou que aconteceu o quê? Chegou às 10 horas, eu não consegui terminar, como é óbvio. Então fiz a minha reunião de 10 até às 11, que deveria ter terminado às 11, acabou às 11h45, pronto, das 11 já tive que empurrar lá para frente. Né? E depois agarrei nisso e falei, ok, não, eu consigo fazer agora. Por quê? Porque esse que era das 11 eu consigo, já pus lá para cima, e do meio-dia eu vou ter que fazer junto com o outro que era das 11, porque tava mesmo conectado. Então, ok, das 11h45 até a Você 1h, arrumou a 1h15, forma, mas deu tudo certo. isso é o quê? Você permitir-se ter uma boa organização, estruturação do seu tempo, de forma a você conseguir dar respostas àquilo que é importante, mas também àquilo que é urgente. Mas principalmente evitar que as coisas cheguem na urgência para você resolver. Então, isso é um bocadinho aquilo que a Rosângela estava Eu muito aqui a vou. bater. Agora, lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer os 5 traços, Como fazer fazer atividade exercícios? física? Atividade física. Vamos lá, gente, Tô porque é louco muito por importante corrida. Adoro agora. correr. É muito importante nessa fase a gente estar cuidando da saúde, cuidando da imunidade. A atividade física é maravilhoso para aumentar o nosso poder do corpo, poder de reação, né? Então vamos lá. O traço 1, ele não gosta de atividade física, lembra que ele não tem energia no corpo, para ele só funciona a cabeça. Para ele fazer uma atividade física, o que ele tem que fazer? Ele tem que escolher uma atividade física em que ele faça sozinho e de preferência em lugares diferentes. Por exemplo, vamos fazer uma caminhada, ele não vai caminhar no mesmo lugar. Ele vai caminhar em lugares diferentes, porque ele adora novidade, ele adora criar, ele adora estar com ele mesmo. Então, se você falar para esse traço, ele fazer um esporte de grupo, ele não vai fazer muito a cabeça dele. Porque, primeiro que ele não gosta de contato. Então, você mandar ele para um esporte que tem que ter contato, ele já não vai gostar. Então, entende? Então, em esportes mais individuais,
e que ele possa também, ao mesmo tempo que ele está fazendo, ele está usando o cérebro, ele está pensando, ele está criando, ele está imaginando. Beleza? O traço 2 é o oral, ao contrário do 1, ele precisa de gente, lembra? Então, esse traço, gente, manda ele para coisa em grupo, de preferência dança, porque lembra que ele é muita emoção? E ele gosta de estar com gente? Se você junta emoção com pessoas, você faz esse traço muito feliz. E dançar, ele tem que sentir a música, ele tem que ouvir, ele vai estar em contato com gente, ele vai ver gente ali em volta dele, maravilhoso. Rosângela, imagina a gente está na pandemia, então não dá para ter muito contato com gente. Então, o que fazer? Chama um amigo para caminhar junto, ou então, contrata um personal, de preferência um personal que converse, que cuide de você, que pega o pezinho, leva na sua mão, porque você adora ser cuidado, Oralzinho, você ama que cuidem de você. Então, acha alguém que fazer isso. Paga o personal, a pessoa que fez isso, tá? Paga o personal, ele leva o peso, deixa na sua mão. Você só tem o trabalho ali de levantar, ele ainda te estimula conversando. Beleza? Traço 3. Lembra que ele gosta de negociar e saber exatamente o que ele vai ganhar, o que ele tem que fazer para ganhar alguma coisa? Para você que é traço 3, fazer atividade física, você tem que ter muito bem desenhado o objetivo final. O que eu vou ganhar fazendo atividade física? O que eu vou conseguir fazendo atividade física? Seja um corpo perfeito, seja uma saúde perfeita, isso tem que estar quase que na sua geladeira, como meta. Então, eu vou para a atividade física porque eu quero isso. Então, eu vou fazer uma troca comigo mesmo. Eu faço esse exercício, mas eu quero esse retorno. O traço 4, esse traço, o que ele tem que fazer? Ele gosta de ser forte, não é? Ele ama ser forte. Gente, esporte que exija um peso, carga. E ele pode ter ou não ter pessoas, porque ele tem muita emoção, mas ele não tem muita não gosta muito de conversar, mas ele gosta de ouvir. Então, não é que ele não gosta de pessoas. É diferente do traço 1 que não gosta de pessoas. Esse traço, ele gosta de pessoas, até gosta de contato, mas ele não é muito de expor as emoções dele. Mas ele tem muita emoção lá. Então, musculação, esporte que exija muita carga, luta, artes marciais, ele vai adorar. O traço 5, ele não tem muito problema, porque lembra que ele quer ser perfeito? O corpo para ele e a competição para ele é tudo. O que a gente tem nos esportes? Competição e desenhar o próprio corpo. O rígido, ele vai amar a atividade física. Vai ser aquele cara que você vai falar para ele, assim, não gosto de academia. Como assim você não gosta de academia? Academia é bom demais, cara. Entende? Por quê? Porque ele ama atividade física. O que é o desafio para esse traço? Ele é muito competitivo. Ele tem que começar a se ligar se ele não está deixando de fazer uma atividade física porque ele está se comparando. Se ele estiver se comparando com alguém onde ele está fazendo atividade física e ele achar que ele está perdendo, ele vai parar de fazer para não perder. Porque ele tem que ser o número 1. Ele não pode ser o 2, ele tem que ser o 1. Então ele vai ter que trabalhar isso daí, entendeu? Peraí, o que está acontecendo? Ah, é o meu competidor que está aqui, está competindo aqui. Calma. Não, tudo bem. Ou ele muda de lugar, faz outra atividade, mas não deixa de fazer atividade física. E a maioria dos vídeos vão para o esporte. Você pega ali, a maioria dos esportistas tem muita rigidez. Principalmente os campeões olímpicos. É isso. Ok? É isso. Rigidez e masoca. O masoca tem que tomar cuidado. Por exemplo, se ele não quiser incentivar o ritmo, deixa ele ganhar de vez em quando. Porque o masoca tem muita força. Se for um lugar de competição, normalmente o ritmo vai meio que perder ali, talvez. Você não vai gostar muito. Então... É isso. É mesmo isso. Não, fantástico. E aí, qual dos 5 você se encaixa? Lembre-se, nós temos os 5. Nós temos uma porcentagem de cada um dos 5. Aquilo que nós temos é muito alto, 1, 2, às vezes 3, ok? E depois os outros mais baixos, mas nós temos os 5. Qual aquele que você se identificou mais? Escreve aí no chat. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, fica tranquilo, gente. Vocês vão achar que tem os 5. É normal. Todos nós temos os 5. As porcentagens é que mudam. Mas temos. Vocês não são ETs, não são diferentes.
Vocês realmente têm, assim, é muito Agora eu comum queria, 2, 3 picos. agora eu queria só abrir perguntas. Quem tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que ou eu ou a Rosângela podemos combatar essa dúvida? Podemos, pronto, podemos trocar aqui ideias. É importante trocar aqui ideias. Mais do que a gente estar aqui a falar, a gente trocar ideias, a gente É? conversar e a gente partilhar, ok? Vamos deixar o nosso oral quietinho aqui? Exatamente. Eu gosto sempre de dizer, e por isso que vocês vão, qualquer live que vocês vão ver isso daqui que está aqui atrás de mim, que é minha missão de vida. Ela está espetada na minha casa, ok? E na minha casa antiga estava na sala, agora está aqui no meu escritório, mas está sempre projetada para quem quiser ver e ler. Por quê? Porque faz parte daquilo que eu tenho como a minha base e tudo aquilo que eu projeto na minha vida está ali escrito, né? E que tem a ver com poder iluminar a vida das pessoas através do foco da disciplina e da prosperidade, para que um dia eu seja lembrado como aquele que fez tudo com amor e dedicação. Então, se essa é a minha missão de vida, tudo aquilo que eu vou projetar na minha vida tem a ver com isso. Então, nós temos só uma função na nossa vida, uma só. Uma simples função na nossa vida. Todas as pessoas nasceram por causa dessa simples missão de vida. Quem sabe me dizer que missão é essa? Quem sabe me dizer que missão é essa? 5, 4, 5, 2, fantástico. É importante a gente se identificar com aquilo que nos mais cria conexão dentro desses traços. Porque normalmente nós olhamos para essa conexão por causa da dor que sentimos. E, claro, nós olhamos também para aquilo que nós temos como comportamento, como atitudes, como maneira de ser e de estar. Mas, maioritariamente, nós olhamos por causa das nossas dores. E o melhor conselho que eu posso dar hoje é: vá ao encontro das suas dores e mude. Porque Descubra o que é a sua dor, porque a hora que você sabe como que você funciona, o que está por trás do que você sente, você consegue controlar aquilo ali e alimentar. exatamente. Entende? Porque, por que a gente consegue... essa semana aconteceu isso, acho que eu cheguei a te contar, né? Eu fui postar o meu vídeo, e na hora que eu fui postar, eu deletei o vídeo, era 9 horas, eu tinha paciente às 10, e eu falei, bom, agora eu sento e choro. Gente, eu tinha ficado mais de 3 horas para fazer o vídeo, editar e colocar desenhinho, etc. Ou eu vou gravar outro. Aí o que eu fiz? Eu falei, gente, a minha Rígida não vai deixar eu gravar. Porque ela vai querer ser perfeita, ela quer ser perfeita. Então a gente faz acordos. Então, assim, ó, você vai aparecer, fui lá, passei uma maquiagemzinha, você vai aparecer, foi rapidinho. Você vai aparecer, tá tudo bem, não precisa ser perfeita. A nossa perfeição aqui vai ser cumprir a nossa palavra e postar, porque a gente falou que ia postar na terça-feira. Então eu mudei para ela de perfeição. Eu busquei, em vez de buscar a perfeição do vídeo, eu busquei a perfeição do ato, da finalização, do que eu queria. Então, a gente faz negociação. E eu falei assim, agora eu preciso de você, esquizoide. Vem cá, meus 15% de esquizoide aqui, cria, pelo amor de Deus. E deixa a minha oral falar. E solta a minha oral que ela dá jeito. Eu fiz o vídeo, editei e postei em 1 hora. Fantástico. Mas se eu tivesse presa no meu traço, na dor do meu traço, de não poder mais ser o vídeo perfeito, o vídeo que eu tinha feito, eu não tinha feito. É o foco. É literalmente o foco naquilo que é, ok, eu tenho essa dor, mas eu vou focar para que ela seja direcionada para aquilo que é o meu objetivo. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo, se não me falha a memória, italiano, chamado Kiko Tosati. Kiko Tosati, ele tem uma frase linda que diz que quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Olha que lindo e profundo isto. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas será que você quer ir para qualquer lugar? Isso é muito importante. Portanto, você saber aquilo que é a sua principal dor vai te permitir levar-te para o sítio que você quer. Vai te permitir conduzir essa dor. Por exemplo, eu tenho uma dor que é o perfeccionismo. Ok, então deixa eu olhar para esse perfeccionismo e orientar para aquilo que eu quero fazer. A minha perfeição é estar feito.
E o que eu preciso de Ele vai todo o entender, resto? deixa eu só colocar uma dele. Ele vai perceber que não é o perfeccionismo a dor dele é o medo de ser traído e a crença de que Que se ele está não por for trás. perfeito, se ele não for perfeito, ele não vai. Isso acontece às vezes com mãe, Gustavo. E às vezes vai ajudar muitas mães aqui a entender, e muitos filhos a entender as mães. Porque às vezes você tem uma mãe muito rígida. Tua mãe é extremamente rígida lá, mulherão, rígida. Aí você vai lá e fala, mãe, tirei 8 na prova. Ela vai virar para você, por que não foi 10? Por Fez mais que quê? obrigação. Por que não foi 10? Por que não foi perfeito? Por que não foi o primeiro? Por quê? Porque como ela tem que ser perfeito é sinônimo de poder ser amado, se o filho não for perfeito, ele pode não ser amado. E aí ela entra em neura de eu tenho que fazer o meu filho ser perfeito, porque se ele não for perfeito, ele não vai ser amado. E aí o filho acha, poxa, minha mãe não me ama. Tudo que eu faço para ela tá pouco. É isso. Entende? É muito mais Então, e profundo a do que mãe, depois que simplesmente ela um sabe acontecimento. disso, ela muda completamente. Então, saber como que você funciona é bom para você e é bom para as pessoas à sua volta. Saber o seu gráfico, isso tinha que ser ensinado nas escolas. É Porque verdade. tem muita criança que sofre. Portanto, dia 31 de março, lançamento de um curso, olha lá, já se falando, lançamento de um curso da Rosângela Queiroz sobre isso, com um bônus sobre gestão do tempo feito por mim, ok? Então, desafio. Cirlei, já sabe, você é guardiã da Rosângela. Se ela não cumprir, ela vai ter que te pagar um jantar, ok? Já sabe disso. E você escolhe o restaurante, tá bem? Pra pegar na dor dela ali, tá A vendo? competição. Tá ok, eu já entendi. Tudo bem. 31 de março, não vale a pena procrastinar. 31 de março, melhor data do mundo, uma quarta-feira, lindo dia. Ok? Ok. Portanto, já sabem, já sabem. Não tem perguntas, ninguém quer saber de nada. Você viu? Eu sempre fico preocupado quando ninguém pergunta nada. Por quê? Porque ou perceberam tudo e compreenderam tudo, ou não perceberam nada e Cheio não de vídeo. compreenderam nada, É muita coisa. e ninguém quer fazer pergunta porque não compreenderam nada. Por isso eu fico sempre com essa dúvida. Portanto, faça uma pergunta qualquer. Mas olha, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui até essa hora. Azilei, será que eu vou ganhar o jantar? Eu vou fazer o possível pra... Eu posso até te De dar o jantar, mas eu quero 2021. lançar. Marina, 2021. Tá bem? Não é 2022. É 2021. Boa. Ok? Ainda este Ok. mês, ok? Ela vai lançar o curso. Como é que ela vai fazer? Faça a mínima ideia, Eu ok? já tenho, gente. Já vamos entrar aí nos traços, nas crenças limitantes. Vai sair, vai Mas sair. olha, Vai uma coisa que eu sair. vou vos pedir é, primeiro, sigam a Rosângela. Ela traz conteúdos brilhantes todos os dias no Instagram dela, ok? E façam lá Gente, siga o e seguir Gustavo live. também, Uhum. porque é maravilhoso, viu? Olha, Eu, depois que eu comecei a seguir, não parei mais. eu também, eu também. Por isso, olha, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui até essa hora, pá. Foram mais de 1h30 de conteúdo, pá. Conteúdo riquíssimo. Eu anotei aqui muita coisa mesmo. E já tinha, na troca de conversa que a gente teve, já trouxe aqui muitos insights. E é tão bom a gente ter tomadas de consciência, tão bom. Isso nos potencializa. E olha, esse não foi depois da nossa conversa, tá bem? É só para deixar aqui um detalhezinho, ok? E, portanto, anotem na agenda, olha, já temos listas de espera que eu quero fazer, portanto, já temos listas de espera, tá bem? Olha, que bom! E vou falar uma Que coisa para vocês. bom! Primeiro, gratidão. Gratidão a todos que estiveram aqui até essa hora. Rosângela, Sim, gente, gratidão muito obrigada mesmo. imensa do fundo do coração por você ter aceito esse convite. Gratidão por a partilha de informação, foi Eu fantástico. agradeço. Amei, 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 amei. Gratidão mesmo do fundo do coração. Quem tiver dúvida, super Aprendi muito tranquilo. também hoje aqui. Com certeza aprendemos É uma muito. troca, tá, Gustavo? Sempre, sempre. E foi o que eu falei pra Rosane. Pra mim só faz sentido se as coisas. E eu traço 3 aqui, ó. Pá. E só faz sentido se houver a troca e os dois
e todas as pessoas que estão envolvidas evoluírem com aquilo que a gente está a partilhar. Lembre-se que eu vos falei que faz parte da minha missão de vida, iluminar o caminho das pessoas através do foco, disciplina e prosperidade. Então, meu objetivo é que todas as pessoas que consigam ouvir aquilo que eu digo sejam prósperas, porque isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com vocês. Então, sempre quando vocês fizerem alguma coisa e vocês não me responderam qual é a única coisa que nós viemos no mundo fazer, qual é a nossa única coisa, vocês não me responderam. Estou triste com vocês, vou chorar aqui. Eu vou pegar meu traço 2. Eu posso responder? Eu traço 2 e vou começar a chorar aqui. A única coisa que nós nascemos para fazer. Força, Rosângela. Servir o outro. Servir o outro. É a única coisa que nós viemos cá fazer. Servir o outro. Ah, para com isso. Não vim aqui para servir Se você ninguém. guarda seu conhecimento para você, você está sendo egoísta. Você está, às vezes, é a síndrome lá que a gente estava falando. Às vezes você acha que não, todo mundo já sabe disso. E tem muita gente, às vezes, que não sabe do que você sabe. É isso. Às vezes você sabe de uma plantinha aí, trabalha no sítio, sabe de uma plantinha que pode ajudar. E você não fala porque você fala assim, isso é muito babaca, né? Isso não tem importância. E às vezes você ajudaria uma pessoa a sair de uma dor. Eu vou vos falar só uma coisa, uma frase linda que eu utilizo sempre na minha vida. Existe uma pessoa sedenta para saber o seu pior conteúdo. Vou repetir. Tem pessoas que você poderia salvar a vida, literalmente, com o seu pior conteúdo. Não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Partilha aquilo que você sabe. Uma pessoa que te serve um café de manhã, uma pessoa que te acolhe, uma pessoa que te entrega uma compra, uma pessoa que te abre a porta, ela está a te servir, ela está a impactar você e impactar a vida de várias pessoas. Ela veio para servir, faz mais que obrigação. Não sejas mesquinho, pelo amor de Deus. Isso não tem a ver com você, isso tem a ver com o outro. Se você acolher isso dentro do seu coração, você vai perceber que nós temos tanto para dar e tanto para receber, e aí entra de novo o traço 3, ok? O dar e receber, ok? Mas tem a ver com o outro. Por isso, a melhor praga que eu posso jogar para vocês é enriqueçam. Vocês têm a obrigação de enriquecer. Por quê? Para vocês poderem doar muito dinheiro para as pessoas. Não tem a ver com vocês, tem a ver com o outro. Então eu jogo uma praga para vocês vão enriquecer. Vão lembrar de mim. Ai, Gustavo naquele dia ficou falando que eu tenho que enriquecer. Vocês vão enriquecer, porque vocês vão partilhar. Se vocês se enriquecerem de conhecimento, vocês vão partilhar conhecimento. Se vocês se enriquecerem de dinheiro, vocês vão partilhar dinheiro. Se vocês se enriquecerem de amigos, vocês vão partilhar amigos. Se vocês se enriquecerem de amor, vocês vão partilhar amor. Vocês vão enriquecer. Você só dá o que você tem. Você não dá o que você não tem, você só dá o que você tem. Então, o que você quer colocar dentro de você para você poder dar? É isso que você tem que pensar. É isso. Portanto, meus queridos, gratidão do fundo do coração, mesmo gratidão. Quem quiser seguir a Rosângela, já está aqui. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar contigo imenso. Sempre. Um prazer. Obrigada a todas as pessoas que ficaram aqui até agora. É verdade. 1h40, ai Jesus, daqui a pouco você é expulso de casa pela minha esposa, que já são quase meia-noite aqui. Esposos, filho, acorde! O meu filho já veio aqui mais 5 vezes. De vez em quando vocês vão olhar assim pro lado, assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Sai daqui! Né? Nossa, meu amado. Mas pronto, olha, quem quiser me seguir, tá aí também meu Insta, Gustavo Desolzarte, e o da Rosângela Clique. Gente, vale a pena, sigam. Gratidão imensa, mesmo no fundo do coração. Essa live vai ficar gravada. Nós não vamos guardar, não. Ela vai ficar partilhada no meu IGTV e vai ficar partilhada no IGTV da Rosângela. Ok? Quem quiser assistir depois, não apanhei tudo, não ouvi o pormenor. Pode ver várias vezes. Vale a pena assistir de novo. Ok? E vale também no meu canal do YouTube também tem bastante coisa já, gente, postada. Muito conteúdo. Eu tô numa série agora, Gustavo, que é justamente como você funciona. Né? Essa semana eu já soltei o traço 1, sábado, né? Depois de manhã tem o traço 2.
mais detalhado, então a pessoa vai poder ouvir várias vezes e tudo mais. E eu estou fazendo também a análise online, então se alguém quiser fazer online, Fantástico. também a gente faz, porque eu só Vai, preciso ver o formato do corpo. vai na bio da Rosângela. Vai Exatamente. lá na bio, tem lá o link do clique, ok? Que é esse método que a Rosângela tem, ok? Vai Aí lá tem na o bio WhatsApp também, que você e pode tem lá, marcar e tudo certinho. tá bem? E, façam, permitam-se, ok? E essa coisa do perfeccionismo, o meu YouTube, ele só tem para ir, sei lá, 5 ou 6 vídeos por causa do perfeccionismo, né? Mas essas séries do Isso Desconfinando o passa, Tempo, passa. Eu continuo a isso bater na minha passa. cabeça, melhor feito do que perfeito. Mas toda essa série do Desconfinando o Tempo vai toda pro YouTube, porque são séries que demoram muito mais do que 1 hora, são conteúdos mesmo ricos, ok? Na próxima semana vamos ter mais uma live Desconfinando o Tempo. A próxima semana vai falar sobre a paz mental. Tem tudo a ver com aquilo que nós falamos hoje. Vamos falar sobre paz mental com uma Gente, ele colega tem live toda toda quinta-feira, nesse quinta-feira, mesmo mesmo horário, horário, viu? sempre, toda quinta-feira, Sempre com Desconfinando o um Tempo. profissional diferente, uma ideia diferente, um conhecimento maravilhoso. Portanto, próxima quinta-feira, Lígia Romanelli, também uma outra. Nós gostamos de Ó, falar que minha nós mãe tá somos. aqui, Gustavo. Olha que Oh, lindo. um beijo enorme, parabéns para a filha maravilhosa que você tem. Parabéns. Próxima quinta-feira, então, vamos estar com a Lígia, vamos falar sobre paz mental, ok? E tem tudo a ver com aquilo que nós estamos a falar hoje. E por que nós estamos a fazer isso? Primeiro, porque estamos em fase de confinamento, pandemia, e precisamos desconfinar o tempo. Mas principalmente porque aves da mesma plumagem voam juntas. E nós somos aves da mesma plumagem. Com Meus certeza. queridos, com enorme gratidão, eu me despeço de vós. Rosângela, mais uma vez, gratidão do fundo do coração. Live top, 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 top. Dá um abraço na sua esposa por mim, Do, agradece a paciência. Gente, doce. muito obrigada a todos que ficaram até agora, né? Mais de 1 hora e meia, quase 2 horas aqui com a gente, ouvindo. Muito obrigada mesmo pelo carinho, por tudo. Obrigada pelo convite, Gustavo. Gratidão. Bem-hajam e deem paz, como eu gosto de falar para meus alunos. Portem-se mal, mas com dignidade.